Bora lá resolver nossos exercícios, tá? Página 200, espero que vocês tenham tentado fazer, né? E tenham conseguido fazer, tranquilo? Se não conseguiram, vai aqui a resolução dos nossos exercícios. Não se esqueçam, tarefa mínima dessas duas aulas, fechou? O que nós temos aqui na nossa letra A? Ele quer que você determine o valor do x. O que o x é para nós aqui nessa circunferência? Ele é um ângulo inscrito. Todo ângulo inscrito determina um arco. Qual que é a relação entre os dois? Então, nosso ângulo x vai ser metade do arco que ele determina. Portanto, nosso x igual a 40. O que nós temos aqui? Nós temos uma relação entre ângulo central e ângulo inscrito. Os dois estão determinando um mesmo arco na circunferência. O que vai acontecer? O que nós escrevemos a respeito desses dois? Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Portanto, o nosso x vai ser igual a 70. Beleza? Na letra C, o que nós vamos ter? 52 graus é o nosso ângulo inscrito. Tá? Ele determinou um arco AB que ele pede para você determinar o valor. Correto? Quanto vai ser o valor do x? X vai ser o dobro desse ângulo inscrito. Então, nosso x, 104. Na nossa letra D, o que vai acontecer? Primeira coisa que você vai lembrar, eu disse lá para vocês na teoria. Você tem aqui um triângulo inscrito na circunferência. Quando você observa esse triângulo, o que você verifica? Que um dos lados desse triângulo vem a ser o diâmetro. Papai, então, vai de novo. E aí, galera, beleza? Vamos fazer a correção hoje dos exercícios, tá? Espero que vocês tenham tentado fazer. Tá? Se tentaram, tá? E não conseguiram, vai aqui a correção. Tá? Então, página 200, bora lá. O que nós temos aqui na letra A? Nós temos um ângulo inscrito. Tá? Nosso x é um ângulo inscrito. Ele determinou um arco, e esse arco mede 80 graus. Qual é a relação entre os dois? O ângulo inscrito é metade do arco que ele determina. Então, nosso x vai ser igual a 40. Na letra B, nós temos uma relação entre ângulo central e o ângulo inscrito. Tá? Então, toda vez que isso acontece, né, do central e o inscrito determinarem o mesmo arco na circunferência, tá? O nosso ângulo central ele vai ser o dobro do ângulo inscrito. Portanto, ele vai medir 70 graus. Aqui nós temos o contrário lá da letra A. Tá? Então, você tem o ângulo inscrito e ele quer que você determine a medida do arco. Tá? Então, vai ser o contrário. O arco vai ser o dobro do ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito 52, o dobro 104. Na letra D, o que você vai lembrar na letra D? Eu comentei com vocês o seguinte, ó. Toda vez que você tiver um triângulo inscrito na circunferência, o que você vai verificar? Se um dos lados desse triângulo vem a ser o diâmetro da circunferência. E é o que acontece ali, ó. O AB, tá? Esse segmento AB, ele é o lado do triângulo e é o diâmetro da circunferência. Portanto, ó, o ângulo oposto a esse diâmetro vai medir quanto? 90 graus. Então, primeira coisa. Segundo, estou trabalhando com um triângulo. O que nós já falamos aqui a respeito dos ângulos internos de um triângulo? Que a soma sempre será igual a 180. Então, você vai utilizar isso aqui, ó. 20 mais 90 mais x, 180. Desenvolvendo a equaçãozinha, x igual a 70. No exercício 2, na letra A, o que você vai observar? Você tem uma relação entre dois ângulos inscritos. Os dois estão determinando um mesmo arco na circunferência. O que vai acontecer entre os dois? Uma relação de igualdade. Então, nosso x será igual a 48. Tá? Aqui, gente, ó, presta bastante atenção. Parece que não, mas esse nosso ângulozinho aqui, ó, que ele diz que mede 25 graus, ele vem a ser o quê? Ele vem a ser um ângulo inscrito. Então, você tem uma relação entre o ângulo inscrito, 25 graus, e o ângulo central, x. O que está acontecendo aqui? Ó? Os dois estão determinando o mesmo arco na circunferência. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se central e inscrito determinam o mesmo arco na circunferência, o central vai ser o dobro do ângulo inscrito. Portanto, o central vale 50. Na letra C, o que você vai observar? Primeiro que você tem um quadrilátero inscrito na circunferência.
Aí você lembra, poxa, os ângulos opostos, se eu somá-los, essa soma tem que dar 180. Então você vai utilizar essa ideia. Pega aqui os ângulos opostos, 88, não tem, eu coloquei ali y, tá? Então y e 88 são os nossos ângulos opostos. Então se eu somá-los, essa soma tem que dar quanto? 180. Conclusão, nosso y vale 92. Ah, Fábio, para que você achou o y? Vê se você enxerga o y junto com o x, o que eles estão formando? Um ângulo de 180 graus. O y você sabe, 92. Portanto, o nosso x vai valer 88 graus. Meninos, ó, no exercício 3, tá? Tanto no exercício 3 como no exercício 4, você vai ter que matutar um pouquinho. Tá? Por quê? Porque você vai ter que prolongar alguma coisa, né? Vai ter que enxergar algum segmento para você poder desenvolver o exercício. Então aqui no número 3, o que vai ocorrer? Ele forneceu para nós esse ângulo de 53 graus. Então o que eu bolei aqui? Bolei o seguinte, ó. Eu sei que esse 53 que ele forneceu no enunciado do exercício, ele é um ângulo inscrito. Então saindo aqui do centro, ó, eu vou traçar raio e vou traçar raio. Então saí do centro e fui até o ponto de tangência. Não se esqueça que ele falou, ó, que AD tangencia a circunferência no ponto D. AB tangencia a circunferência no ponto B. O que é tangente? Reta tangente. É aquela reta que toca a circunferência em apenas um ponto. Tá. O que aconteceu aqui? Ó? Quando eu tracei esses dois raios, apareceu aqui para nós um ângulo central. E esse ângulo central, ele determina o mesmo arco, ó, que esse ângulo inscrito que eu tenho. Qual que é a relação entre os dois? Esse ângulo central vai ser o dobro do ângulo inscrito, 106. Quando eu tracei esse segmento raio, você vai lembrar de uma outra situação. Saí do centro e fui até o ponto de tangência. O que forma-se ali? Um ângulo de 90 graus. Saí do centro e fui até o ponto de tangência. O que formou-se aqui? Um ângulo de 90 graus. Que figura que nós temos aqui? Ó? ABOD. Você tem um quadrilátero. Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 360 graus. Alfa, 90, 106 mais 90 tem que dar 360. Desenvolvendo a nossa equação, nosso alfa 74. No exercício número 4, o que ele forneceu para nós? Duas cordas, tá? E ele falou para nós, ó, que de A até D, um arco, mede x. De B até C, um outro arco, vai medir 98 graus. E ele forneceu esse ângulozinho 80 graus. O que você vai fazer? Vai utilizar a mesma ideia, tá? Você vai ter que fazer ali algum esqueminha, vai ter que traçar algum segmento para aparecer alguma coisa que te possibilite calcular o que ele está pedindo. O que nós vamos fazer? Ó? Eu vou traçar um segmento que vai de A até B. Beleza? Então o que apareceu aqui para nós? Apareceu um ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito aqui, ele determina esse arco BC, que ele forneceu para nós, mede 98. Qual que é a relação entre esse 98 e esse ângulo? O ângulo vai ser metade, 49. Vai lá para o B. O que o B é? Um ângulo inscrito. Ele vai determinar para nós o quê? Esse arco X. Qual vai ser a relação entre os dois? Ele vai ser metade, X sobre 2. Do lado do ângulo de 80, você tem o quê? Você tem um ângulo de 100 graus, por quê? Porque a soma dos dois tem que dar 180. Somando esses três, né, estou trabalhando com um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Então, montando a minha equaçãozinha, eu fico com essa situação. Desenvolvendo a equação, nosso x igual a 62. Espero ter ajudado vocês, tá? Espero ter sanado aí alguma dúvida. E não se esqueçam, tarefa mínima dessas duas aulas. Fechou?